Boa noite, Débora. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento aqui através do SBT. Obrigado pelo espaço. Primeira pergunta é a seguinte: como o senhor pretende aproveitar esse capital político que a urna te deu para fazer política lá em Brasília, na Câmara dos Deputados? Representando uma parcela tão grande da população, né, Débora, a gente chega com muita moral dentro do Congresso. Eles esperam muito de nós. E além da situação de eu ter sido o deputado mais votado da história do Brasil, ainda contam os fatos de eu ser o líder do PSL e filho do próximo presidente, Jair Bolsonaro, que toma posse em janeiro. Então, a gente chega com bastante moral e é uma oportunidade que a gente tem de colocar adiante, de pautar projetos que a sociedade espera, como, por exemplo, o combate à corrupção, acabar com essa inversão de valores. A gente viu o tanto de pauta que nós discutimos no Congresso e que não afetam diretamente a vida da maioria da população. Como o que, por exemplo? Como, por exemplo, colocar uma educação com a disciplina rígida, como por que é que faltam os recursos nos hospitais? Será que a gente não pode fazer uma transferência desse bolo tributário direto para os municípios, direto para os estados? Então a gente tem que mudar esse jogo. Essa é a visão, inclusive, do Paulo Guedes, né, quando ele fala em mais Brasil e menos Brasília. O futuro ministro da Economia. Sim, o futuro ministro da Economia. E é assim que a gente tem que colocar adiante, né? Fora, né, obviamente, a gente fala muito de segurança pública, em dar uma maneira para o nosso policial, de fato, combater a criminalidade, bem como o cidadão poder exercer, de fato, a sua legítima defesa. Porque vale lembrar, Débora, que o Estatuto do Desarmamento, quando foi aprovado em 2003, estava no auge do mensalão. E em 2005, no referendo, aproveito até para falar aqui, que teve mais votos o não em 2005 do que qualquer outro presidente na história do Brasil. Foram 59 milhões de votos. O Jair Bolsonaro teve agora 55 milhões, né? Quase que empate técnico com Lula. Então é isso daí que a gente pretende mudar a partir do ano que vem. Deputado, seu pai foi confrontado muitas vezes durante a campanha sobre a questão da governabilidade. O senhor assume pelo PSL, o partido que formou a segunda maior bancada, atrás do PT só, na Câmara dos Deputados, com 52 deputados. O PT fez 57. Qual é a sua perspectiva para angariar apoio para os projetos do governo? A gente tenta trabalhar, além dessa questão da bancada, Felipe, que, convenhamos, acho que ninguém acreditava que o PSL fosse ter uma bancada tão grande, uma resposta tão significativa nas urnas esse ano. Fizemos uma bancada de 52. Além disso, existem alguns outros deputados que estão em partidos que vão morrer a partir do ano que vem, pela cláusula de barreira, partidos que não terão mais o tempo de televisão nem o fundo partidário. Então a gente acredita que a nossa bancada consiga subir um pouco mais e, com o peso dela, a gente consiga trabalhar também com outros partidos. Por exemplo, a gente pode apoiar uma candidatura para a presidência da Câmara que não seja do PSL, trazendo assim mais outros partidos para a base do governo. Então é dessa maneira. E não só da questão partidária. Podemos também trabalhar a questão das bancadas. Bancada da bala, bancada evangélica, bancada dos produtores agrícolas. E é dessa maneira que a gente pretende fazer. Todas essas são mais simpáticas ao seu pai. Sim, exatamente. Eu acredito até, Felipe, que é mais fácil você trabalhar ali dentro com as bancadas do que necessariamente com os partidos. É que, tradicionalmente, o modelo, que a gente, inclusive, é muito crítico, né, e pretende extinguir a partir do ano que vem, o modelo do toma lá da cá, os partidos tinham muita força. Porque o líder, ou o presidente, ou o chefe do partido, negociava diretamente com o presidente da República os ministérios. E, em troca, ele oferecia a bancada do seu partido para apoiar o presidente dentro da Câmara. A gente pretende mudar isso. A gente pretende fazer uma nomeação independente dos ministros, como tem sido feito até agora, e atender às pautas dos deputados e senadores. Então, por exemplo, um deputado que seja da bancada do agronegócio, se nós melhorarmos ali a escoação dos produtos e atender a base eleitoral dele, a gente traz mais um deputado e mais uma bancada para dentro do governo. É assim que a gente pretende trabalhar. Constança. Ainda dentro do Congresso, o PSL chega cheio de projetos em mente, com uma bancada bem fresca. Como é que vai ser a relação desses parlamentares com a velha política que está há anos, né, tradicional, que comanda praticamente o Congresso? Como é que vai ser? Como é que vocês vão lidar com o Centrão, com esses políticos que estão mesmo acostumados com esse toma lá da cá que você mesmo citou? Constança, o Brasil ele vive um novo momento. Essa resposta que nós tivemos nas urnas nessas últimas eleições, ela nos diz isso. Uma renovação de em torno de 50% da Câmara dos Deputados. Então, na verdade, eu faria até uma inversão de ótica. São eles que vão ter que se adaptar
a essa nova realidade. Porque o que o povo disse nas urnas é que não aguenta mais esse modelo. E esse modelo é que é o foco da corrupção. É como eu estava falando aqui para o Felipe anteriormente. Quando um líder partidário, ele exige, né, que seja o ministro de tal pasta, seja do partido dele, eles não estão pensando no bem do Brasil. E é aí que começa toda a questão da corrupção. Eu não estou falando que todos eles são corruptos por fazer isso não, pelo amor de Deus. Tem gente muito boa ali dentro da Câmara. Mas só a gente lembrar, como é que começou o Petrolão? Dilma Rousseff, querendo apoio na Câmara, permitiu que os partidos nomeassem diretores da Petrobras. O Partido Progressista nomeou o senhor Paulo Roberto Costa. O final todo mundo sabe. E essas vísceras dos bastidores do poder, elas foram escancaradas. Então, quem insistir nesse modelo, Constância, inclusive, corre sério risco de ir para a prisão. Mas vai ter diálogo? Com certeza, ele tem diálogo com todo mundo. Eu acho até o seguinte, os deputados, eles devem, o seu mandato, eles devem satisfação aos seus eleitores. A gente não entra ali dentro com faca nos dentes, procurando quem é corrupto, quem não é, para derrubar o cara. Não é esse o papel de um deputado. Então você vai acabar negociando com todo mundo e aqueles que, porventura, caiam em alguma tentação do poder ali, vão ter que acertar as contas, ou com a Lava Jato, ou com a PGR, ou com o Ministério Público, ou com o Conselho de Ética da Casa. Tiago. Bom, antes de mais nada, boa noite para a Débora, para o deputado Eduardo, para a Constança e para o Felipe. Deputado, eu queria voltar a um tema da eleição, já que os adversários do seu pai, o presidente eleito, os adversários, eles usaram muito aquela declaração sua a respeito do Supremo, sobre a questão de um soldado e um cabo para fechar o Supremo. Foi uma declaração que você deu numa palestra 4 meses antes da divulgação e os adversários usaram no momento que o seu pai estava prestes a ganhar a eleição. Ou seja, o peso da sua declaração se tornou muito maior com a perspectiva do seu pai chegar à presidência da República. Você já chegou a se desculpar dessa declaração, mas eu queria saber que lição que você teve a partir da repercussão negativa dessa declaração. De fato, hoje em dia, o peso da minha palavra é muito maior. Mas como você disse, né, Nolasco? Inclusive, não foi nem uma declaração, era um bate-papo com alunos, estudantes de um curso preparatório para concurso público. E, naquele momento, eu não falei que eu queria fechar o STF. Nunca falei isso. E, de fato, eu até corroborei na minha nota, onde eu pedi desculpas, eventualmente, caso alguém tenha se sentido ofendido, eu falei isso. Que, na verdade, corroborei com o Jair Bolsonaro. Quem pede para o STF ser fechado está precisando mesmo de um psiquiatra. Foi cogitado ali num bate-papo entre estudantes, falando, olha, e se o STF no tapetão tirasse ali a eleição do seu pai? E, na verdade, nem do STF, né? A impugnação é competência do TSE. E aí nós falamos, olha, aí vai ser eles contra nós, mas na nota que eu falei, ninguém pensa. Mas um episódio como esse ficou como, assim, para você? Um episódio como esse, o que te trouxe de maturidade? Fica um aprendizado, sim, sabe? Você vai amadurecendo, você vê que as suas palavras, você tem que tomar mais cuidado a todo momento que você vai falar. Pode ser aqui numa coletiva de imprensa, pode ser para um estudante do estágio de visita que está lá conhecendo o Congresso Nacional. Você tem que tomar cuidado, né? Até porque também a esquerda vai se valer de tudo para atrapalhar a nossa vida no que vem. E agora, como filho do presidente da República, né, que vai assumir agora em janeiro, e como deputado federal mais bem votado da história, você acha que o peso é ainda maior? Com certeza, Nolasco. Se der um furo, o pessoal está com lupa ali vendo prestação de conta, etc. A gente não reclama disso. Inclusive, esse é um bom trabalho da imprensa, né? Em qualquer democracia tem que ter uma imprensa atuante dessa maneira. Agora, de fato, se der uma escorregada, todo mundo vai ficar sabendo. Não pode dar bobeira, não. Teve um veículo de imprensa, que eu prefiro não, mas quem está por dentro da política sabe, fez uma matéria falando que eu fui umas 20 vezes para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dando a entender que eu fui ali para curtir, porque a minha namorada ela é gaúcha. E, na verdade, eu tenho diversas passagens no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente nas audiências públicas e no trabalho contra o Estatuto do Desarmamento e a favor da escola sem partido. Mas é mais uma prova de que eles estão de olho em tudo que a gente faz. Deputado, vou aproveitar que o senhor deixou esse gancho aí da escola sem partido. O Supremo Tribunal Federal deu já indícios de que deve
se esse projeto for realmente aprovado no Congresso Nacional, que deve torná-lo inconstitucional. Eu queria saber de que maneira vocês vão trabalhar para que esse projeto seja aprovado, se vão, e de que maneira evitar uma visão dessa do STF para que realmente vire uma lei, se é o que vocês aprovarem. Perfeito. Débora, me permite só primeiro explicar rapidamente o que é o projeto Escola Sem Partido. Hoje no Brasil existe uma grande dificuldade de haver um debate, seja dentro das escolas, seja dentro das universidades. Por vezes, o simples fato de um estudante ir para uma universidade com uma camisa, por exemplo, do Jair Bolsonaro, já é motivo para ele ser agredido, cuspido e hostilizado. E o que a gente busca com Escola Sem Partido é exatamente isso, a pluralidade de ideias, o debate. E então, o que o professor Miguel Najib, idealizador do projeto, o que ele pensou? Ele pegou 6 deveres do professor, já previstos na Constituição, um deles previsto inclusive num tratado internacional do qual o Brasil é signatário, colocaria isso num banner ou num cartaz na porta das escolas. Eu acho que não tem problema nenhum disso. Repare, não estamos criando uma lei penal nova, não estamos criando dever ou direito nenhum novo. É apenas para dar ciência ao aluno daquilo que acontece dentro do segredo da sala de aula, em que ele pode conversar com o professor e falar, olha, professor, o senhor falou da questão da teoria tal, mas existe essa outra teoria aqui também. E o professor ele é obrigado a falar com a mesma profundidade, utilizando do mesmo espaço de tempo, de ambas teorias.